Você já sentiu que começa algo com tudo? Seja dieta, treino, leitura, melhorar o sono, alguma outra tarefa que você se propôs, mas pouco tempo depois você está desmotivado, você está ansioso, não conseguiu sustentar o compromisso que você firmou consigo mesmo. E isso acontece porque hoje em dia a gente tem vivido num padrão de sociedade onde de forma consciente ou não consciente a gente acaba se botando num padrão comportamental onde tudo precisa ser para ontem, tudo é muito dinâmico. Tudo baseado em vídeos de 15 segundos, de tela rolando. Você precisa de comida, você clica, aparece a comida ali, você apertando 2, 3 botões. Então, toda a forma como as coisas estão desenhadas hoje em dia, elas são desenhadas para te acelerar. Seja então as suas próprias preocupações, pressão do trabalho, pressão familiar, as próprias redes sociais, mídia, enfim, tudo é desenhado para você acelerar. E se você conscientemente não começa a desacelerar, não começa a colocar um freio, isso você vai perceber que vai começar a gerar sinais, a gerar sintomas, como por exemplo, pensamento acelerado, dificuldade de concentração. Então a gente hoje em dia tem muita dificuldade de ler o livro um pouco mais denso, de se manter lendo ali 5, 10 minutos, por exemplo, sem ser interrompido, de ver, por exemplo, um filme sem ficar pensando em pegar o celular. Então todas essas tarefas mais densas de forma geral acabam ficando comprometidas, e entre esses sinais e sintomas também está o seu comportamento alimentar. Então uma das coisas que eu mais gosto de trazer aqui no consultório é justamente essa reflexão que não tem como a gente separar a dieta de um estilo de vida e dessa parte comportamental. Então é super importante a pessoa estar consciente que se ela vai para a cama com o celular na cara, ela dorme, a primeira coisa que ela faz quando acorda é pegar o celular, é rolar a tela, ficar vendo ali um monte de coisa e ter essa sobrecarga mental, é muito difícil ela conseguir ter uma boa organização com a dieta, ter uma boa relação com a comida, ter um bom sono, ter um bom treino, que ela realmente vai conseguir extrair o máximo daquele treino, justamente porque a cabeça dela está condicionada a ter tudo de forma muito instantânea. E isso faz com que a gente acabe criando uma inabilidade de lidar com o tédio. Então tarefas corriqueiras como lavar louça, fazer um treino, organizar as refeições, acaba se tornando algo que exige muita energia, o que a gente não consegue se entregar por inteiro para aquilo. Então a pessoa vai lavar louça, mas ela precisa estar ouvindo podcast, precisa estar sendo produtiva, ela vai treinar, mas ela não está focada no treino, ela está preocupada com o trabalho, está ansiosa com alguma outra coisa, pensando no relacionamento, ouvindo podcast, que eu já vi isso aqui também, e ela nunca está de fato presente ali no momento. Então ela quer fazer tanta coisa ao mesmo tempo que ela acaba não fazendo nada direito. E a boa notícia, na verdade, é que é muito rápido para você conseguir mudar isso para os dois extremos, tanto para algo bom, tanto para algo ruim. Então, por exemplo, se tu pega aí 2 dias e se propõe nesses 2 dias a mexer muito no celular, então tu vai fazer um café? Leva o celular. Tu vai pro banheiro? Leva o celular. Tu tá estudando? Deixa o celular ali e fica mexendo, respondendo mensagem ao mesmo tempo. Você vê que com 2, 3 dias, você vai estar com um peso mental tão grande, mas tão grande, de ansiedade, de dificuldade de ter um raciocínio mais claro, justamente porque isso não está coerente com a nossa fisiologia, não está coerente ali com que de fato o nosso corpo foi capaz de conseguir aprender a lidar. Então hoje em dia as coisas estão muito mais aceleradas do que a gente consegue acompanhar, e se a gente não tem esses momentos de se silenciar, de diminuir um pouquinho a velocidade das coisas, tudo começa a se atropelar. E aí a gente vê uma série de pessoas ansiosas, uma série de pessoas com problema no sono, problema na alimentação, problema para se alimentar. Então, apesar de ser hoje um momento da nossa existência que a gente mais tem informações e mais recursos disponíveis, a gente vê, por exemplo, que a obesidade ela mata mais do que a fome. Então, o que parece ser só um hábito digital, por assim dizer, acaba, na verdade, determinando a forma que você age, que você pensa e que você decide as coisas na sua vida. Tenta fazer esse experimento de ir deixando um pouquinho o celular de lado, de criar alguns limites para você. Então acorda, cria uma rotina de leitura, de meditação, de estar ali com sua família, de conversar e esperar pelo menos meia hora, 1 hora para pegar o celular, para ver Instagram, ver o WhatsApp. Tenha esse cuidado com você mesmo. Não comece o dia já a primeira coisa pegando o celular, vendo uma série de notificações, uma série de notícias. Isso pode parecer bobo, mas como a gente está falando, são pequenas coisinhas que vão se somando, que vão poluindo ali a sua cabeça e acaba te impedindo de focar no que realmente importa na sua vida. E outra coisa importante
importante também, e é um teste que eu convido vocês a fazer, é em relação a esse relacionamento com o celular no fim do dia. Diria que é até mais importante essa atenção no fim do que no início do dia. Por quê? Quando a gente chega em casa ali e tem o hábito de se expor muito a telas, computador, televisão, celular, tudo isso já atrapalha, por exemplo, o nosso relógio biológico, que é o nosso ciclo circadiano. Então essa luz artificial das telas, elas tendem a impactar na nossa produção de melatonina, que é o hormônio que vai fazer com que a gente consiga ter a indução e profundidade de sono. Então, um relato muito comum, por exemplo, são as pessoas que têm dificuldade de dormir, ou então aquelas pessoas que até têm quantidade de horas adequadas, mas estão se sentindo sempre cansadas, sempre exaustas. E isso vem muito desse excesso de sobrecarga mental, que tem ali o ponto de vista psicológico da quantidade de informações que aquela pessoa está colocando para dentro, e tem também essa parte fisiológica no sentido de que essa luz artificial representa um prejuízo ali na produção de melatonina, e isso prejudica o que é a qualidade do seu sono. Então, quando a gente fala de sono, a gente não pode pensar só na quantidade de horas que a gente vai dormir. A qualidade dessas horas é fundamental, e aí para isso ter atenção a essa rotina de higiene do sono, que seria, por exemplo, evitar telas na parte da noite, você deixar as luzes do ambiente mais baixas e ter alguma coisa que vá te relaxar, ou então pelo menos inicialmente alguma coisa que não vai te acelerar mais, como as telas, como os filmes muito agitados, séries muito agitadas. Eu já vi muita gente, por exemplo, conseguir largar medicações para dormir de ansiedade simplesmente por fazer o básico, fazer exercício físico, fazer uma boa higiene do sono, cuidar da alimentação, que hoje em dia fazer o básico acabou se tornando algo muito difícil justamente pela forma como a gente condiciona os nossos pensamentos, a nossa forma de agir. E como eu falei, tá tudo tão acelerado que a gente só vai sendo levado, e se a gente intencionalmente não coloca esse freio, a gente acaba colhendo todos os malefícios disso. E essa questão do celular especificamente, eu já tive bastante problema com isso também, de chegar em casa à noite, ficar mexendo muito no celular, ficar muito pilhado com o trabalho até tarde, às vezes antes de dormir tá respondendo ali mensagem. E o simples fato também de você tirar esse peso das costas, de entender que você pode colocar os seus limites, que você deve, na verdade, colocar os seus limites, isso por si só já é muito libertador, e você também acaba não estando por inteiros com as pessoas que estão ali perto de você. Então, se quando você chega em casa, já passou o dia inteiro no trabalho, de repente você tem ali sua mãe, seu pai, seu marido, sua esposa, que às vezes você vê só no início e no fim do dia, e aí quando chega em casa, você ainda fica mais ligado no celular, na hora de jantar, deixa o celular em cima da mesa, fica vendo televisão, você acaba não estando realmente presentes com aquelas pessoas que muitas vezes são as pessoas que mais importam para você. Então, dentro dessa jornada de melhorar o estilo de vida, melhorar a composição corporal, o intuito disso também é te conectar com uma parte mais humana sua, que vai valorizar melhor seus relacionamentos, que você vai ter um desfrute melhor de tudo aquilo que você está batalhando para conquistar. Então, acho que isso pode ser uma motivação a mais também para você buscar deixar essas coisas que muitas vezes são superficiais mais de lado, para focar no que realmente importa, do que realmente vai fazer sentido para você naquele momento. E um movimento que já vem acontecendo, que eu acho muito bacana, acho que ele foi potencializado ali a partir da pandemia, é que as pessoas já não estão buscando só conteúdo para se informar, mas sim para ter uma formação, um processo de educação. Então, a partir da pandemia, a gente teve um boom ali das redes sociais de forma mais importante, aonde começou a surgir muita produção de conteúdo, só que ao mesmo tempo, muito conteúdo superficial. Então, uma dica de faz assim, faz assado, uma receita, um método milagroso, e as pessoas estão percebendo, pelo menos é o que eu tenho observado, que não é uma dica, não é um alimento, não é um suplemento, uma coisa mágica que vai fazer a diferença. É realmente a pessoa ter consciência, ter esse processo de educação, de formação, de ter essa visão mais ampla, que vai de fato levar ela a ser uma pessoa mais saudável, a ela ter mais massa muscular, a ela ter um corpo mais definido, ter um sono melhor, uma performance física, uma performance mental. Então, esse movimento de você também intencionalmente buscar consumir coisas mais densas, mais profundas, não só coisas superficiais que te dão uma falsa sensação de conhecimento. É aquela pessoa que acha que sabe um pouquinho de tudo, mas na verdade ela não sabe de nada, justamente porque ela vê um pouco de cada coisa, mas não para refletir sobre, para realmente ir na fonte,
buscar, questionar. Então, esse padrão, né, dos vídeos de 15 segundos, de TikTok, de coisas muito rápidas, vai criando um padrão que, como a gente está trazendo aqui, vai repercutindo em várias áreas da vida e as pessoas acabam não tendo consciência disso e o preço acaba sendo grande porque você está fadado a seguir a média, a seguir a manada e perder as rédeas ali da sua própria vida. E uma outra perspectiva que eu gosto de trazer aqui no consultório também, além da parte de saúde, de composição corporal, de emagrecimento, que inevitavelmente é o que mais atrai as pessoas, é o quanto tudo isso, por exemplo, tá ligado com a parte profissional, com prosperidade, com criatividade, com parte financeira. Porque uma coisa que tem acontecido também é o acesso, por exemplo, hoje em dia à inteligência artificial. E você não vai ver a inteligência artificial fazendo um trabalho ruim, mas você também não vai ver ela fazendo um trabalho genial. Então, o que ela faz com as pessoas é, na verdade, aproximar as pessoas da média. Então, ela pega o cara ali que é ruim, vai levar para média, e a pessoa que é boa, se ela não usa criatividade, se ela não tá ali se cuidando para cada vez mais explorar o máximo de performance que ela poderia ter, ela acaba regredindo para média. Então, eu vejo isso também como uma oportunidade que aquelas pessoas que estiverem cientes que a maior ferramenta que elas têm são sua saúde física, são sua saúde mental e estiverem investindo conscientemente nisso, são pessoas que vão se destacar em literalmente qualquer coisa que elas queiram fazer e acaba sendo até muito mais fácil de destacar, justamente porque a maioria das pessoas vai só continuar seguindo a manada, vai só continuar existindo e buscando facilitar a vida o máximo possível, mas não no sentido aqui benéfico, no sentido, na verdade, que vai estar, no fundo, não sendo positivo para ela, então acaba sendo uma falsa sensação de estar facilitando, mas colhendo muito mais prejuízo do que coisas necessariamente benéficas daquele tipo de comportamento. Então, cuidado com o tipo de conteúdo que você vem consumindo, do quão fragmentado está a sua vida, do quão superficial tem sido as coisas que você tem se permitido investir o seu tempo para que no futuro você não se arrependa. Caso você queira se conectar com essa parte mais humana, melhorando seu estilo de vida, sua alimentação, aumentar a massa muscular, diminuir gordura, a proposta da nossa consultoria é essa, não é simplesmente a gente oferecer um plano do ponto de vista técnico. É claro que isso vai ser também muito bem trabalhado, mas a gente ter essa visão mais holística, essa visão mais global e juntos te ajudar em literalmente qualquer coisa que você fosse propor fazer, tá certo? Por hoje foi isso, até a próxima.